Boa noite, amada Igreja do Senhor. Depois desses louvores gloriosos, agora que eu estou me tremendo mesmo, né? Então, Senhor, me dá graça. O internauta que nos acompanha essa noite, é uma honra, é uma alegria tê-lo conosco. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor. Te bendizemos, Deus vivo, glorificamos e exaltamos o teu maravilhoso, glorioso e eterno nome, porque permites que aqui nos reunamos congregados para adorar-te. E nesse momento, Pai, já fizemos com muita alegria os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos, unge-nos para que possamos recepcionar essa palavra já colocada no coração da tua serva, ministra Carla Lobato, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e nós aqui prontos a recebermos esse maná celestial, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora eu peço assim, que a oração é grande, a leitura é grande. Êxodo 1, eu peço que o meu amado pastor leia de 1 a 14, pastora Nayufi, de 15 a 22, e o irmão Christian leia capítulo 2, de 1 a 10. 14, não é? Isso, de 1 a 14. É a minha leitura. Muito bem. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou outro rei, o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servides de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte.
E porque as parteiras temeram a Deus, lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E uma mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetuou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Glória a Deus. Uma leitura bem extensa, né? Mas aqui há um povo que gosta de Bíblia, amém? Ô, glória. Joquebede, minha xará, né? Para quem não sabe, ela é minha xará. As irmãs entenderam ali atrás. Joquebede engravidou em um tempo que não era favorável, pois Faraó, vendo que aquele povo crescia e se multiplicava e era forte, numeroso, ficou com medo de perder o seu governo, né? Ficou com medo de ser subjugado por eles, e ele, então, o que ele fez? Ele põe carga pesada no povo, força o povo a trabalhar, para, de alguma forma, impedir esse crescimento, né, do povo de Israel. Só que mesmo sendo oprimido, o povo continuava crescendo e se multiplicando e cada vez mais forte. Crescendo e se multiplicando e cada vez mais forte. Só que mesmo assim, né, nós vemos o poder de Deus. Não é qualquer povinho. É um povo resistente, é um povo trabalhador, é um povo que gera resultado. E Faraó ficou furioso, porque percebeu que este povo era forte, aguentava a pressão, não arrega. E assim é o povo de Deus, um povo que não arrega, porque quanto mais o povo é pressionado, desafiado, mais ele cresce. Assim é o povo de Deus. Está difícil, está na luta, está na prova, faz parte do crescimento. Amém? Faça dessa situação o teu trampolim para a vitória. Não baixa a guarda. Mantenha a postura, levanta a cabeça, mulher. Que tu não é qualquer mulher, tu é uma mulher de Deus. Resiste o diabo, você que é jovem, você que é servo do Senhor, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fica de pé e não ceda à manipulação dos opressores. Em 1 João 4,4 fala assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Senhor nos trouxe aqui hoje para nos dizer: não afrouxa, resiste, não baixa a guarda, não diminui a marcha, continua buscando, continua adorando, continua lendo a Bíblia, continua buscando a palavra de Deus, continua congregando, porque o que o Senhor tem para mim e para ti é bem maior. Em nome de Jesus, que esse seja o nosso posicionamento diante das nossas lutas, das nossas aflições, sabendo que o Senhor é por nós. Então, quem será contra nós? Você vai vencer essa luta, você vai vencer essa enfermidade. Isso não veio para te parar,
mas isso veio para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Aguenta a pressão, ergue a cabeça, não anda esmurecido não, porque você é um povo forte, você é o povo do Senhor. Sustenta a tua postura. Faraó viu que a estratégia não deu certo e buscou o motivo do crescimento desse povo. E ele percebeu que o motivo do crescimento desse povo era o ventre das mulheres, responsável pelo crescimento dos hebreus. Hoje a gente vai cutucar o nosso irmão, tá bom? Só um pouquinho. Cutuca teu irmão aí. E diz aí para ele: o inimigo não gosta de quem gera. Cutuca de novo aí, para ele entender. O inimigo não gosta de quem gera. A ordem de Faraó às parteiras, Cifra e Puá, foi: matem os meninos das hebreias. Matem os meninos das hebreias. As parteiras tementes a Deus se posicionaram na injustiça, diante da injustiça. Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Mulher de Deus não é igual a todo mundo. Homem de Deus não é igual a todo mundo. Nas minhas mãos não vai ter sangue inocente. Eu não vou participar do genocídio. Eu fui chamada para gerar vida. E você pode ser um varão de Deus, mas se você é igreja, você foi chamado para gerar vida. Amém? Ninguém vai mudar a minha identidade. Ninguém vai distorcer a minha função. Porque o Senhor me chamou com um propósito. Antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia o que tinha para a minha e a tua vida. A Bíblia diz que Joquebede deu à luz um menino. Eu imagino que no período de gravidez ela deve ter pedido: Senhor, que seja uma menina. Senhor. Já que tu me permitiu engravidar nesse tempo de perseguição, que seja uma menina. Mas se vier um menino, eu te louvarei da mesma forma. Eu te darei louvores. E nesse cenário de sentença de morte, né? Ter um menino era desafiador. Então, nenhum anjo apareceu na porta dela para dizer: mulher, tu vai ter um filho varão, e o nome dele será Moisés. Nenhum profeta, nenhum sinal do céu, nenhum sonho. Ela não tinha nada. Ela não tinha nada. As coisas estão acontecendo e o céu está em silêncio. Parece que Deus não está favorável a Joquebede. E Deus olhando o menino nascer e pensando: farei cumprir toda a minha vontade. Joquebede não era uma mulher desequilibrada. Joquebede não vestiu a roupa do vitimismo. Ela não vestiu a roupa de coitadinha. Ela não esmureceu na sua fé. Ela não murmurou, ela não reclamou, mas ela se posicionou. Cutuca teu irmão de novo. Se posiciona, irmão. É glória. Deus providenciou essa situação em tempo não favorável para um propósito muito maior. Quantas aqui têm promessa de Deus? Quantos aqui receberam promessa de Deus no retiro? Lembra que Joquebede não recebeu uma palavra, né? Você recebeu, irmão. Você tem promessa. Então, quem fez a promessa tem a responsabilidade de cumprir. E quem ouviu e recebeu tem a responsabilidade de se posicionar para o cumprimento da promessa. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. E fala, e eu coloquei assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua capacidade de amar?
e perder a sua capacidade de viver, e perder a sua capacidade de acessar as promessas de Deus. Nada nesse mundo vale, irmão. A presença de Deus é melhor. O que Deus tem para as nossas vidas é melhor. O que nós vamos desfrutar aqui e no porvir é bem melhor. Amém? Diga assim: eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Glória a Deus. Eu não vou simplesmente ouvi-las, mas eu vou entrar, eu vou mergulhar, eu vou acessar. Elas vão se cumprir na minha vida, porque eu vou me posicionar. Muitas vezes queremos a glória da segunda casa, mas nós não queremos pagar o preço para reerguer os muros. Queremos o Pentecoste, o fogo, o avivamento, mas nós não queremos o Gólgota, a via dolorosa. Será que não dá para pular essa parte do tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me? Não dá para alcançar a promessa sem esforço, sem sacrifício, sem renúncia. Essa palavra nasceu no meu coração. Estava assistindo um filme com meu marido, da Grace Kelly de Mônaco, a princesa Grace Kelly. Grace Kelly casou com o príncipe de Mônaco, Renier, mas ela era uma atriz de Hollywood. Não era o René, não, irmão. Era o Renier. Renier, hein? Eita Deus. E ela era uma atriz de Hollywood, irmãos. E ela passou muitos anos casada, mas ela queria viver no palácio, viver na realeza como uma atriz de cinema. E o país estava em guerra. A França queria invadir Mônaco, já tinha cercado, sitiado, e o príncipe estava com a cabeça assim a mil. E a mulher queria ser estrela, irmão. E aí ela, cansada disso, foi ao padre. Falou assim: padre, eu quero o divórcio, porque não está dando. E aí o padre, com muita sabedoria, falou assim, explicou para ela: se você divorciar, você nunca mais verá seus filhos. Se você divorciar, você nunca mais pisa em Mônaco. As leis daqui é diferente. Você casou e não se posicionou como deveria. E por isso você quer destruir seu casamento, você quer destruir sua vida, sua família. Você sairá daqui envergonhada como uma mulher tola, que não soube proteger sua casa, sua família, o seu país. E aí, ela pensou e falou: eu não vou ser conhecida como uma mulher tola. O que eu preciso fazer? Ela se posicionou. E o padre então levou ela a um nobre, e o nobre a reeducou para ser uma princesa de verdade, para entender seus deveres, para conhecer a história de Mônaco, para falar a língua de Mônaco. Ela já tinha quase 10 anos de casada e não falava francês. Aprender a falar publicamente que ela tinha que exercer a sua função como princesa naquele reino, e ela não fazia isso. Ela queria viver um conto de fadas, de estrela. E ela se posicionou, irmãos, de uma tal forma que o posicionamento dela impediu a guerra. Porque ela fez como Esté, fez um banquete para o seu amado e para toda a província e para os inimigos. E ali, diante de todos eles, ela fez um discurso que quebrou os inimigos, favoreceu os amigos. E aí o povo saiu dali e depois de algum tempo, o francês disse que não ia bombardear Mônaco. Era uma guerra vencida, irmãos, porque ele não tinha exército e ele não tinha apoio de ninguém. Então, Mônaco seria destruída, mas porque uma mulher
né, se posicionou, ela mudou a história do seu reino. Então, olha o poder de o posicionamento. E aí eu me lembrei da Joquebede. Joquebede, mulher de Deus. Nós temos que entender que a porta é estreita e o caminho é apertado. E nós devemos nos posicionar se queremos ver o Senhor. Desde que voltamos do retiro, eu ouço os ministros falando sobre práticas espirituais, ora, congrega, lê a Bíblia, pratica. O Espírito Santo rogando para observarmos o básico do cristianismo. Pilares básicos do cristianismo. E nós não podemos viver como se estivesse naquele brinquedo? Montanha russa. Não sobe e desce da nossa fé. Eu vou contar um testemunho, vocês me permitem? Para a edificação da igreja. Antes do retiro, eu conversei com uma pessoa, vou falar assim, mas é alguém que está aqui entre nós hoje. Conversei com uma pessoa e ela estava justamente me falando a dificuldade de ler a Bíblia diariamente. E ela falou, mas eu não consigo. E eu falei assim, não. O que a gente não consegue é pegar uma estrela no céu com a mão. A gente não consegue. Mas ler a Bíblia a gente consegue. Às vezes estamos cercados pela preguiça, pela negligência, pela procrastinação. E aí eu falei, tudo isso é pecado. Então, o que a gente tem que fazer é ler. Aí eu falei assim, põe um relógio para te ajudar. Vai te despertar. Mas o ato de fazer é com você. Se a gente ficar cutucando lá depois, cala-te, não vai fazer, né? Mas se ele nos despertar e nós formos e levantar e fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Mas eu conversei e não pensei que a pessoa fosse fazer. E aí, depois do retiro, ela veio conversar comigo e falou, Carla, eu fiz o que você falou. E eu estou lendo 1 Samuel. E aí, eu estou lendo a história de Eucana, Ana, a Penina. Aí falou assim, e eu acho, não sei, eu acho que Deus falou comigo. Não sei se é coisa do meu sentimento. Aí falou assim, não, é porque Deus me incomodou muito acerca de uma coisa, de eu congregar. Aí eu falei bem assim, com certeza é Deus. A sua carne não quer congregar e o diabo muito menos vai dizer para te congregar. Então, assim, com certeza é a voz de Deus. E isso, irmãos, é assim motivo de alegria, de regozijo. Em pouco tempo, lendo a palavra de Deus, o Senhor já convenceu. Né? Isso é obra do Espírito Santo. Irmãos. A pastora me mandou um vídeo e eu até falei para ela assim, esse é dos meus. Porque o pastor estava lá e o irmãozinho chega com ele, pastor, eu quero muito ouvir a voz de Deus. E o pastor fala assim, leia a Bíblia. Aí ele falou assim, não, pastor, mas eu quero audivelmente, então leia em voz alta. Então, ou se você quiser, melhor você ouça a Bíblia. Tem no YouTube lá com a voz do Cid Moreira, e você vai pensar que é Deus mesmo falando que ele tem um vozeirão bonito, né? Então, querido, nós devemos nos posicionar diligentemente nesses princípios básicos do cristianismo. Como suportaremos perseguição? Como passaremos por provas? Como venceremos enfermidades, a dor, se nós não nos fortalecermos? Como teremos estrutura para gerar vida? Joquebede, ela encontrou formosura em situações difíceis. Joquebede se posicionou. Eu não vou deixar morrer.
ainda que custe a minha vida, eu não vou deixar morrer. Quero abrir um parêntese para os papais. Atente bem para a espiritualidade das nossas crianças. Nossas crianças também têm um desenvolvimento espiritual que precisa ser exercitado. Aos 3 anos, ela já ora. Se ela ainda não ora, é porque ela não está sendo acompanhada como deveria. Mas se você chamar uma criança de 3 anos, na hora do café, do almoço, ela já sabe que tem que orar. Na escola dominical, ela já fecha o olhinho, ela já fecha a mão. Então, aos 6 anos, ela já tem a capacidade de ouvir a palavra, sem brincar, sem brinquedos e 0 celular. Mas é um exercício. Assim como nós, como adultos, para criar um novo hábito, a gente vai nos custar um tempo até nos adaptarmos, a criança também, inculcando todo dia. É todo o tempo. É ali como a palavra de Deus fala. E eu não estou falando aqui para você, na hora do culto, ficar beliscando sua criança, não. Corrigindo de forma incorreta, não. Porque a Bíblia não fala isso. Senão ela vai ter a casa do Senhor como algo desagradável. Mas nós devemos educá-las, ensiná-las que aqui não, elas não estão vindo para passear, mas elas estão vindo para prestar culto, para dar honra, para dar glória, para dar louvor ao Senhor. Amém? Então, não é de qualquer jeito. Amados, Joquebede inculcou na cabeça de Moisés quem era o Deus dos deuses. No Egito tinha Deus de tudo. Quem era o sol da justiça? Você acha que Joquebede só amamentou Moisés? Ela aproveitou, irmão. Ela cuidou da espiritualidade de Moisés, de tal forma que quando ela devolveu a filha de Faraó, ele foi para o Egito, receber doutrina do Egito, mas o Egito não entrou nele. Ele teve um coração blindado, o cesto que ela construiu estava bem tapado, as brechas, não tinha brecha. Quando Moisés viveu ali no Egito, irmão, ele não se tornou um egípcio. Então, ensinemos as nossas crianças a adorar o Senhor, a ter zelo pela casa do Senhor, a ter zelo pelos utensílios do Senhor. Ensinar que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e que não é de qualquer jeito. Teve pessoas que entraram de qualquer jeito para adorar a Deus e eles foram fulminados pelo Senhor. Então, nós devemos inculcar desde cedo a importância do congregar, a relevância de elas terem esse coração inclinado. Irmão, a criança é terra fértil. Se você plantar, vai nascer. Se você plantar, vai crescer. É terra boa. A gente fala, elas pegam rapidinho, elas não vão precisar nem de 21 dias para se adaptar. É rápido que elas pegam. Elas nos imitam. Eu não vou deixar morrer. Joquebede olhou o menino e se posicionou. Eu não vou deixar morrer. Se depender de mim, será salvo. Eu vou pagar o preço. Eu vou erguer o altar. Eu vou clamar dia e noite, mas esse menino não vai morrer. É assim que nós devemos nos posicionar. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio, de autoridade. E nós devemos nos posicionar como autoridade no nosso lar. Os meus filhos já são maiores do que eu, mas eles não brincam não. Comigo não. Então a gente tem que ir para cima, irmão. Toma posse, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu vou fazer a minha parte. Assim Joquebede fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando Joquebede lançou o menino no Nilo, Miriam,
a sua irmã, né, também filha de Joquebede, uma menina proativa, uma menina bem doutrinada, ficou acompanhando a trajetória daquele cesto. Viu que o menino parou nos braços da filha de Faraó. E Miriam logo sugeriu uma ama. Foi rápida para cuidar do menino e levou o menino para sua mãe. Joquebede recebeu o salário para cuidar do seu próprio filho. Olha só, Deus é bom. Miriam se moveu pelo coletivo. Miriam se moveu pelo corpo de Cristo. Irmãos, se eu venho para o culto só no dia que o pastor prega, é partido. Deus não nos chamou para partido, Deus nos chamou para o coletivo. Se eu faço só porque é para o presbítero Luciano, é partido. Mas quem é que está precisando? O menor da casa, o Caleb. Eu vou contigo até o fim, Caleb. Eu vou lutar contigo, Caleb. Se depender de mim, tu vai viver, Caleb. Eu vou gerar contigo, Caleb. Porque tu é membro do corpo de Cristo. Eu vou me mover pelo coletivo, irmão. Joquebede era uma criança e ela entendeu isso. Quem está precisando, irmão? Quem está precisando entre nós? O propósito é bem maior quando nos movemos pelo corpo de Cristo, pelo coletivo, e não só pelos nossos interesses. Se mova pelo corpo de Cristo, gere vida no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Amém? Estamos em rota de conclusão. Eu tenho tempo? Quanto tempo? 10. Abra no livro do profeta Isaías, 35, de 1 a 4. Pedi para ver. De 1 a 4. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Esse é o nosso Deus, igreja. Não sei a luta que tu está passando, mas fica firme. Não afrouxa, não. Não baixa a guarda, não, irmã. Continua no mesmo ritmo. No retiro nós aprendemos disciplina. Hora de acordar, hora de comer, hora de devocional, hora de adorar a Deus, hora de estudar e hora de lazer. Disciplina. O Senhor também trata o seu povo assim, com disciplina. Então, fixa teus olhos naquele que fez a promessa. Fixa bem os teus olhos. O ministério de louvor pode subir. Fica firme, persevera. Não deixa a chama apagar. Não para, irmão. Não retrocede. Te fortalece. Fica de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai, porque tu és o sol da justiça. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Pai amado.
Eis aqui nossas vidas, Pai. Que sejamos o teu útero fértil, Deus, que gera vida, Pai. Que é instrumento em tuas mãos para curar, Senhor. Que não arrega nas lutas, que não afrouxa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, passe em revista o teu povo, Senhor. Encontre em nós o coração forte, Deus, que multiplica, Pai, a tua palavra, Pai. Um povo que cresce, um povo que avança, um povo que não retrocede, Senhor, mas que cumpre o teu propósito, que espera em ti, Pai, que espera na promessa, Deus. Um povo que gera, ainda que gemendo, ainda que chorando, ainda que em dor, ainda, Pai, que esteja tudo difícil, mas nós vamos gerar, Senhor. Se depender de nós, vai ter vida, Senhor. Se depender de nós, vai ter salvação, Senhor. Não vamos deixar morrer ninguém, Senhor. Em nome de Jesus.